Um jogava a culpa no outro. Cada um queria fugir da responsabilidade. Até que alguém soou um alarme. O Ministério Público do Estado de São Paulo então abriu uma investigação. O ano era 2016. O caso ficou conhecido como Máfia da Merenda, revelado por uma operação do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo. O esquema envolvia fraudes em contratos da alimentação escolar que desviavam milhões de reais e deixavam os estudantes sem o básico, sem a comida do dia a dia, sem a merenda escolar. As denúncias levaram à prisão de empresários, servidores, políticos ligados a cooperativas de fornecimento e mostraram que, quando o poder se corrompe, é o Ministério Público quem acende as luzes e obriga o país a enxergar o problema. Esse é o papel do Ministério Público, é o de soar o alarme quando a sociedade adormece diante de um erro. Nos vídeos anteriores, então, nós falamos sobre a divisão do poder no Estado Democrático Brasileiro. Nós falamos sobre o poder executivo, falamos sobre o poder legislativo e falamos também sobre o poder judiciário. Mas afinal de contas, e se algum deles falha? O que acontece quando um deles se corrompe e o outro não enxerga? Bom, aí entra então o Ministério Público. No vídeo de hoje, então, falando sobre elementos básicos, básico do direito, nós vamos falar sobre quem é essa instituição que não governa, não legisla e não julga, mas ainda assim pode transformar o destino de milhares de brasileiros. O Ministério Público, ele é como um sistema de alarme da democracia. Ele não constrói a casa, ele não mora nela, não decide quem entra ou sai. Mas é ele que dispara quando alguma coisa está errada. Quando o perigo ele vem de dentro. O Ministério Público acende as luzes e obriga todos a olhar o problema. Faz barulho, chama atenção e vai para cima para que se corrija, para que se obstaculize o problema. Às vezes, o barulho incomoda, mas sem ele, a casa desabaria em silêncio. O Ministério Público é uma instituição totalmente independente. Ele não faz parte nem do executivo, nem do legislativo e nem do judiciário. E é justamente essa independência que permite aos promotores e procuradores atuarem com plena liberdade, denunciando prefeitos, ministros, empresários ou qualquer um que ameace o interesse coletivo da nação. O Ministério Público, ele é o fiscal da lei e ele é o defensor da sociedade. Seu papel é garantir que a lei, escrita nos códigos, se cumpra na vida real e não fique só no papel, não fique só no plano das ideias. E que o cidadão comum não fique indefeso diante do poder, que pode esmagá-lo facilmente. A atuação do MP, Ministério Público, ela é ampla. No caminho criminal, ele denuncia quem comete crimes e fiscaliza as investigações que estão em curso. No campo trabalhista, combate o trabalho escravo e defende os direitos do empregado. Aqui no Rio Grande do Sul, recentemente, tivemos uma atuação bem contundente do Ministério Público do Trabalho, que retirou trabalhadores de situação análoga de escravo de algumas vinícolas. No campo eleitoral, o Ministério Público ele fiscaliza campanhas, investiga abuso de poder e protege o voto livre. E no campo então da e no campo social, garante saúde pública, educação de qualidade e os direitos das crianças, idosos e de pessoas com deficiência. Onde há uma injustiça coletiva, é ali que o Ministério Público vai achar espaço para atuar. Mas o papel de vigiar o poder nem sempre, ou melhor, nunca é confortável. Em 2014, por exemplo, o Brasil viveu um dos momentos mais intensos da história recente. A Operação Lava Jato, liderada pelo Ministério Público Federal,
com procuradores em Curitiba sob a coordenação do então procurador Deltan Dallagnol. A operação denunciou políticos, empresários e executivos das maiores empreiteiras do país. A corrupção virou tema central nas ruas e nas famílias. Pela primeira vez, parecia que o sistema estava funcionando e que ninguém estava acima da lei. Mas o tempo revelou falhas. Mensagens divulgadas pelo portal The Intercept Brasil em 2019 mostraram combinações indevidas entre acusadores e juízes. O Supremo Tribunal Federal anulou diversas condenações reconhecendo parcialidade dos julgamentos. E a pergunta ficou no ar: quando o alarme dispara demais, será que ele ainda cumpre a sua função? A Lava Jato mostrou o melhor e o pior de uma instituição que precisa todos os dias equilibrar o poder de agir com o dever de não abusar. Porque o Ministério Público que combate o excesso de poder também precisa se proteger de se tornar excessivo. Afinal de contas, não existe um poder que não deva sofrer restrições, porque alguns indivíduos se corrompem com o uso dele e acabam cometendo abusos. Mas se há algo que a história mostra é que o MP está presente nos momentos mais decisivos do país. Durante a pandemia da Covid-19, que nós utilizamos alguns casos reais de exemplo para elucidar melhor os nossos últimos 3 vídeos, o Ministério Público do Trabalho teve um papel essencial. Em 2020 e 2021, segundo dados oficiais do próprio MPT, mais de 11 mil investigações foram abertas sobre irregularidades trabalhistas cometidas durante o período da pandemia, ligadas à pandemia. O órgão fiscalizou empresas, exigiu equipamentos de proteção, impediu demissões em massa e combateu o aumento do trabalho escravo em zonas rurais. Na empresa que eu trabalhava, o Ministério Público realizou diversas inspeções, pediu documentos para verificar se a empresa realmente estava cumprindo e se eram efetivas as medidas, se não estava só sendo maquiada através de provas documentais. Bom, já o Ministério Público Federal atuou nas eleições de 2020 e 2022, combatendo fake news, abuso do poder econômico e tentativas de manipulação digital. E mais, tanto o Ministério Público Federal quanto os estaduais estiveram na linha de frente de grandes desastres ambientais. Eu posso citar para vocês 2 casos: da barragem Samarco, em Mariana, em 2015, e da Vale, em Brumadinho, em 2019. Foi o MP quem promoveu ações civis públicas, negociou acordos de reparação e exigiu a implementação de políticas de prevenção para evitar novas tragédias. Em cada uma dessas frentes, o MP acendeu o mesmo alerta. A lei não é um papel morto, ela é um compromisso vivo com a justiça. O poder do Ministério Público, ele é imenso, mas o verdadeiro poder, ele não está nas denúncias. Está na capacidade de despertar as consciências. Cada vez que um promotor entra numa escola sem estrutura, cada vez que um procurador enfrenta um político influente, cada vez que uma ação muda a vida de uma comunidade inteira, o MP está dizendo algo que o Brasil precisa ouvir constantemente. A lei vale para todos. A lei existe para um propósito. E esse propósito, a qual ela se destina, tem que ser atendido de forma real, não apenas formal, não apenas no papel. Porque a injustiça raramente nasce do mal absoluto. Ela nasce do silêncio, do conformismo, do é assim mesmo. E o Ministério Público existe justamente para romper esse silêncio, para impedir a injustiça. Uma casa sem alarme pode até parecer mais tranquila. Não há barulho, nem luzes piscando, nem alertas incômodos no meio da noite. Mas aos poucos as rachaduras aparecem. As portas ficam frouxas, o perigo entra e ninguém percebe.
O Ministério Público é esse alarme, às vezes incômodo, às vezes barulhento, mas sempre, toda vez, necessário. Ele desperta a sociedade quando o poder abusa e lembra que a lei não é um privilégio, a lei ela é uma proteção. O Ministério Público é a prova viva que a democracia não se mantém sozinha. Ela precisa de olhos atentos e vozes firmes para dizer não quando todos os demais dizem que sim. Quando o MP age, ele não está apenas aplicando a lei, está lembrando ao país quem somos e que prometemos ser, porque a justiça não se faz apenas nos tribunais, ela está presente no nosso dia a dia. Toda vez que uma voz se levanta contra o abuso, toda vez que a sociedade desperta. É por isso que o Ministério Público existe, para ser o alarme que impede de voltar o Brasil a dormir, para impedir que o silêncio permita abusos de poder, permita fraudes, permita que o cidadão comum fique à mercê daqueles que têm maior voz de comando dentro da sociedade. Bom, pessoal, esse vídeo aqui então foi para explicar brevemente para vocês sobre o que é o Ministério Público, esse nosso poder que não governa, esse fiscal da lei. E através de casos reais, desenhar melhor para vocês essa figura, para que vocês entendam para que serve o Ministério Público. Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se gostou, se inscreve para receber mais vídeos e deixa aqui o seu like. Valeu e até a próxima.